Meus irmãos, nós chegamos ao momento do nosso culto de reflexão na palavra do Senhor. Temos o desejo e a expectativa de que Deus fale ao nosso coração. E o tema para essa noite é: olhemos para o futuro, vamos avançar. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Filipenses, capítulo 3, o versículo 13 e o versículo 14. Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas faço o seguinte: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, avanço para as que estão adiante de mim, prosseguindo para o alvo, para o prêmio chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém e amém. Meus queridos, nesses versículos do capítulo 3 de Filipenses, encontramos o apóstolo Paulo fazendo um inventário espiritual de sua vida. Ele nos fala da sua linhagem, dos versículos 4 ao 6, e ele diz o seguinte lá dos versículos 4 ao 6, ainda que também podia confiar na carne, e se alguém possa confiar na carne, sou eu. Ainda mais eu posso fazer isso, porque fui circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Segundo a lei, fui fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Nesses versículos, Paulo retrata que se alguém poderia reivindicar obras como seu estandarte ou a sua bandeira, então essa pessoa seria ele. No entanto, dos versículos 7 ao versículo 12, Paulo diz que tudo o que ele considerava como honorável agora não passa para ele como estrume diante de Deus. Ele nos diz que a coisa mais importante na vida é um relacionamento pessoal com o Senhor Jesus Cristo, para que quando cheguemos diante de Deus no céu, não apareçamos lá com as nossas próprias justiças pecaminosas e imperfeitas, como diz Isaías capítulo 64, versículo 6. Mas seremos capazes de permanecer diante de Deus na justiça de Cristo. Seremos aceitos no céu com base nessa justiça. Efésios capítulo 1, versículos 6 e 7 diz: para o louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Então, em quem temos a redenção pelo sangue e a remissão das nossas ofensas, segundo as riquezas da sua graça. O que encontramos aqui, meus irmãos, é que Paulo, mesmo em todas as suas realizações, sua grande linhagem espiritual, ainda assim, ele não estava satisfeito do modo que estava diante do Senhor. Vemos isso nos versículos 12 e 13, na parte A do versículo 13. Quando Paulo, então, começa a olhar para a sua vida, ele se vê como um homem que ainda não chegou e que precisava melhorar. Em essência, ele está descrevendo o que todos nós precisamos hoje. A maioria de nós que aqui estamos assistindo esse momento de culto ou pregação da palavra do Senhor, somos salvos pela graça, estamos a caminho do céu. No entanto, atrevo-me a dizer que nenhum de nós está completamente satisfeito ou deveria estar completamente satisfeito com o que somos diante do Senhor. Se estamos satisfeitos, há um problema, porque qualquer um que está correndo grande perigo em sua vida espiritual. Quando ficamos satisfeitos com o que nos tornamos, estamos nos tornando complacentes. E quando estamos complacentes, deixamos de crescer como cristãos. O apóstolo Paulo não foi um cristão complacente. Ele queria sempre melhorar. E isso é verdade para o indivíduo e igualmente é verdade para uma igreja como um todo. Por isso eu acredito que nós temos muito a agradecer ao Senhor por tudo que passamos, mas ainda temos muito a buscar. Temos a agradecer ao Senhor porque Ele tem nos abençoado rica e abundantemente como igreja. Cada conquista, cada vitória, podemos ter o coração grato porque o Senhor está em cada uma delas. Temos visto como igreja o seu crescimento, temos crescido para a honra, para a glória do Senhor, temos visto vidas transformadas, restauradas e vibrando com o crescimento do Evangelho através da palavra do Senhor. Isso é para a honra e a glória dele. Mesmo diante da crise que estamos vivendo, temos visto e ouvido grandes e poderosos testemunhos. E, irmãos, podemos asseverar, Deus está agindo no meio do seu povo, no meio da sua igreja. No entanto, sempre existe um perigo de nos tornarmos complacentes e satisfeitos com as coisas como elas estão.
Portanto, nesta noite, eu quero dar a vocês 3 olhares que a igreja precisa adotar, que nós precisamos adotar para não cairmos na complacência espiritual. Se tivermos esses 3 olhares para a nossa vida espiritual, nunca ficaremos verdadeiramente satisfeitos, mas sempre estaremos nos esforçando para avançarmos com o Senhor Jesus e na sua graça e na sua bondade. Minha oração, meu irmão, minha oração, minha irmã, é para que tenhamos essa experiência, ou utilizemos essa experiência que estamos passando para o crescimento e, sobretudo, para nos aproximarmos do Senhor, do nosso Deus, e que sejamos cada dia mais apaixonados por Jesus. E o primeiro olhar que eu quero avaliar com você nessa noite é o olhar olhando para o passado. A parte A do versículo 13 diz: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado. Veja que o apóstolo Paulo está aqui nos estimulando a que façamos uma revisão, um inventário espiritual. Isto é porque cada um como indivíduo e como igreja do corpo de Cristo precisa avaliar o seu coração. Devemos listar as nossas realizações, as nossas falhas, as nossas esperanças, os nossos sonhos. Precisamos ver novamente de onde viemos e como chegamos a esse lugar que estamos. Como indivíduo, precisamos então olhar para o passado. E aí eu faço uma pergunta para você. Como indivíduo, o seu olhar para o passado traz incluso a salvação? Neste caso, louve ao Senhor por ter sido salvo e se alegre em sua nova vida com Cristo. Caso contrário, olhando para o passado e você ainda não entregou o seu coração ao Senhor, faça algo a respeito nessa noite. Venha a Jesus agora mesmo e seja salvo, entregue o seu coração. E aí, o seu passado, sim, vai ser restaurado pelo sangue do Cordeiro. Mas no seu passado, inclui falhas? Inclui sucessos? Inclui sonhos despedaçados? Objetivos não realizados? Irmãos, muitas vezes é doloroso revisar o nosso passado, mas é útil, pois isso nos ajudará a não cometermos os mesmos erros novamente. Pois pode ser doloroso, mas olhe para trás e faça esse inventário nessa noite da sua vida. Quando falhamos, quando alcançamos algum nível de sucesso, tudo isso nos ajuda a crescer no futuro. Existem objetivos não alcançados na sua vida? Existem pessoas que foram machucadas na sua vida? Novamente, essas coisas podem ser dolorosas de se lembrar, mas são o primeiro passo para a cura das feridas do passado e restauração, para objetivarmos e ambicionarmos um futuro para a glória do Senhor. Lembre-se, a pessoa sábia é aquela que consegue olhar para o passado e aprender com Ele. Meu irmão e minha irmã, você quer sabedoria? Sim, olhe para o seu passado e aprenda com os erros e com tudo aquilo que você já fez no passado, para não cometer os mesmos erros e para continuar acertando naquilo que foi certo que você realizou. Assim, objetivaremos sempre fazer o possível para não cometermos os mesmos equívocos. Sim, todos cometemos equívocos e erramos em nossa caminhada. Não tem ninguém aqui que consiga ser perfeito, mas devemos ser sábios o suficiente para aprender com essas coisas e evitarmos a repetição. Sim, meu irmão, sim, minha irmã, guarde isso na sua mente, no seu coração. O sábio olha para o passado e aprende com os erros pretéritos, para que no futuro, no presente, realize o adequado, para que no futuro colha os frutos também adequados. Portanto, arrependa-se e deixe para lá o que para trás ficou. É o que o apóstolo Paulo acaba de nos ensinar. Se em o seu inventário espiritual você encontrar áreas de fracassos e momentos em que os erros foram cometidos, essas coisas precisam ser deixadas aonde estão, lá no passado. Quando identificamos a nossa culpa diante de Deus, o nosso pecado diante de Deus, a única resposta é o arrependimento. Sim, olhamos para trás, nos arrependemos, pedimos perdão para o Senhor e vamos continuar. Se estamos dispostos a abandonar esses pecados, tenha certeza, Deus está disposto a perdoá-los. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e tirar de nós a culpa. Então, se nós nos arrependermos desses pecados e fizermos tudo ao nosso alcance para corrigi-los, ficaremos limpos deles aos olhos do Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 33 a 34 é lindo, diz: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus?
É Deus quem os justificou. Quem é que os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita do Pai e também intercede por nós. Com isso, quero dizer, não se martirize pelos erros do passado. Se você se arrependeu e os corrigiu, afaste-se deles e deixe-os para trás e comece uma nova vida. Irmãos, como indivíduos, estamos constantemente nos cobrando de coisas que foram feitas muitas vezes até antes de sermos salvos. Bem, guarde isso na sua mente, no seu coração. Não tem que ser assim. Você não precisa ficar se cobrando daquilo que para trás ficou, inclusive de coisas que você ainda nem era salvo. Porque, em primeiro lugar, porque Deus não leva em conta o nosso tempo de ignorância, é o que vai dizer Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30. Em segundo lugar, porque a pessoa que fez todas essas coisas terríveis está morta em um homem lá no passado. E agora há um novo homem, uma nova mulher que tomou o seu lugar. É o que vai dizer Romanos capítulo 6, versículo 8 e também 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Romanos 6, 8 diz: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele reviveremos e ressuscitaremos. Algumas pessoas, irmãos, simplesmente não conseguem superar o passado e fica fixado lá. Meu querido e minha querida, existe sim a possibilidade de você sair do passado e viver o presente, ambicionando com alegria o futuro no Senhor. Porém, existe um perigo de olhar para trás e ficar afixado lá, como estamos fazendo referência. Muitas pessoas, ao olharem para trás, ficam afixados naquele lugar e não conseguem avançar. Parece que plasmam-se no passado. Quando isso acontece, as pessoas querem apenas continuar vivendo no passado, em vez de se esforçar para dar um passo a seguir. Muitos convivem com lembro-me de quando fazíamos isso ou aquilo. Essa é uma frase que ouvimos muito. Ah, mas quando era assim? Mas quando eu fazia isso? Lembro-me que era tão legal essa atividade ou aquela atividade, e vivem um nostálgico pretérito, sem olhar para o presente e nem tampouco ambicionar um futuro que Deus tem para nós. Meus queridos, é muito fácil ficarmos obcecados com o passado, mas ainda que ele traga lembranças honoráveis e que em alguns casos, ou alguns casos dessas lembranças, você foi até o protagonista, lembre-se, agora você está vivendo no presente e Deus quer usar você no presente e não no passado. Guarde isso na sua mente, no seu coração. Por isso, aprenda a se livrar do passado, deixando-o para trás. Sim, se livre de maneira adequada, utilizando os princípios valiosos de que aquilo que foi legado para você no passado, deixando o resto para trás, senão se tornarão um peso impossível de carregar e também um óbice para o seu avanço em Cristo e com Cristo. É o que vai dizer Hebreus capítulo 12, o versículo 1. Ele diz: portanto, também nós, visto que temos ao nosso redor tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e o pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Olhemos para Cristo. O segundo olhar que precisamos ter é olhar para o presente. Sim, é olhar para o passado e avaliar aquilo que para trás ficou e deixarmos para trás, mas agora olhar para o presente. O apóstolo Paulo fala na parte B do versículo 13 e o versículo 14 o seguinte: mas uma coisa eu faço, e é essa, que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse é o segundo olhar que tem que haver em nossos corações. Nós precisamos olhar para frente, olhar para Cristo e viver esse momento, o aqui e o agora, expectando sim o ali e além, mas o aqui e o agora com toda a visceralidade do nosso coração. Paulo está fazendo aqui o possível para viver por Jesus. Sim, irmãos, e ele nos ensina que nós devemos buscar o possível para viver com Jesus. E essa busca era tão preciosa para o apóstolo que ele tinha como uma santa obsessão e queria investir os seus melhores esforços e recursos para alcançar esse alvo. Assim, ele era impulsionado para frente, para avançar, nunca retroceder.
Paulo não era perfeito. Guarda isso na sua mente, no seu coração. Assim como diz lá em Tiago, capítulo 5, versículo 17, ele era um homem sujeito às mesmas paixões que eu e você. Mas tenha certeza, a vida cristã de Paulo é um modelo para nós. Ele amava a Jesus de todo o seu coração. Era um amor visceral, um amor integral, mas ainda assim ele era imperfeito e queria buscar a perfeição diante do Senhor. Nada mais na vida dele importava quanto viver para o Senhor. E aqui ele nos ensina as maneiras que todos nós devemos viver. A primeira coisa, nós devemos viver para Jesus, meu irmão. Capítulo 13, versículo 31 de 1 Coríntios vai dizer exatamente isso, viver para Jesus. Aliás, capítulo 10, versículo 31, viver para Jesus. Tudo que você fizer, seja comendo, seja bebendo ou fazendo qualquer outra coisa, seja para a honra e a glória do Senhor. Toda atividade, toda atitude, toda ação, tudo deve ser para a glória e a honra do Senhor. Meu irmão, isso é um princípio valoroso. Devemos viver para Jesus, assim como o apóstolo Paulo fez. Isso se aplica a nós como indivíduos, como membros da igreja e também como a igreja, como todo o corpo, como toda a sua membresia. Devemos viver para Jesus, com tudo o que temos e com tudo o que somos. Sim, toda a integralidade do nosso ser, assim como fez o apóstolo Paulo, uma vida integral, entregue ao Senhor. Isso caracteriza a sua vida? Sim, caracteriza a sua vida, essa devoção ao Senhor, mas em segundo lugar, nós devemos viver por Jesus. Lembre-se, primeiro, para Jesus, fazendo tudo que o agrada, mas também viver por Jesus, Jesus em nós. Gálatas capítulo 2, versículo 20 é um dos textos da minha predileção, que diz o seguinte: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Aqui é onde todos nós deveríamos estar. Mas infelizmente, meus irmãos, muitos de nós, na vida cristã, somos falhos e não chegamos a essa dimensão em amor. Nós temos a tendência de viver por nossa própria força ou mesmo realizar a obra do Senhor por nossas habilidades, estratégias e expertise. Em última análise, no nosso próprio poder. Mas olha o que Jesus nos diz em João capítulo 15, versículo 5. Ele diz que nós somos impotentes. Ele vai dizer o seguinte: eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ao olhar ao nosso redor, meus irmãos, e vermos onde chegamos, devemos ter a sabedoria de pedir e permitir que Cristo tenha total controle de nossas vidas. Precisamos de Jesus e precisamos que Ele seja o presidente da nossa vida, controle a nossa existência. Precisamos do poder dele para administrarmos todas as coisas, incluindo as nossas próprias vidas. Freud diria que esse é o comportamento de uma pessoa que está querendo buscar uma muleta, uma grande muleta. E ele está totalmente certo, pois é exatamente isso, exatamente uma muleta que um aleijão, um claudicante espiritual precisa. E eu não tenho vergonha de dizer, eu preciso 100% de Jesus. Sem Ele, eu não seria capaz de viver um minuto sequer. Por isso, nós precisamos entregar a nossa vida, o controle da nossa vida a Jesus, para que Ele seja o presidente, aquele que administra e dirige a nossa vida e a nossa existência. Mas esse olhar também nos deve fazer refletir sobre como estamos exercendo o nosso trabalho ao Senhor. Por exemplo, Paulo está se esforçando para alcançar o seu objetivo. Ele está fazendo tudo ao seu alcance, todo o seu melhor para a glória do Senhor. Mas ao examinarmos onde estamos hoje, como nos comportamos como trabalhadores dessa seara, como nos comportamos como trabalhadores individuais e também como corpo de Cristo, a igreja. Jesus disse lá em João capítulo 9, versículo 4, o seguinte: convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto ainda é dia, porque a noite vem, quando ninguém pode
trabalhar. Portanto, irmãos, precisamos nos lançar à obra do Senhor sem reservas. Sim, homens, mulheres, nós todos precisamos avaliar a nossa fidelidade, a nossa seriedade, o nosso desejo e as nossas motivações no trabalho do Senhor. Afinal, o nosso trabalho declara o nível da nossa fé, como diz Tiago, capítulo 2, versículo 18. Mas nós precisamos ter certeza que estamos trabalhando efetivamente ao Senhor. Isto é, que o nosso coração está nele enquanto trabalhamos. Lembre-se, nossa vida com Deus deve prescindir o nosso trabalho para Deus, porque nada vale trabalhar e fazer muita coisa ao Senhor se o nosso coração não estiver nele. Mas nós também devemos avaliar como estamos amando, como desferimos o amor às outras pessoas. Quando olhamos ao redor, onde estamos envolvidos, individualmente e coletivamente, precisamos considerar como estamos demonstrando e dispensando esse tão grande amor que Deus dispensou sobre as nossas vidas. Precisamos desenvolver sempre o uso adequado do amor em relação às outras pessoas e também em relação a Deus. Lá em Mateus capítulo 22, versículo 36 e 37, um jovem procura Jesus e diz a Jesus o seguinte: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus respondeu a ele dizendo: Amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Mas aqui ele mostra que o maior de todos os mandamentos é amar a Deus de maneira visceral, de maneira integral. Mas aí em João capítulo 13, versículo 35, ele diz que nós devemos amar o nosso próximo, o nosso irmão também. Ele diz o seguinte: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Amados, ao fazer esse checklist da nossa vida, eu queria perguntar para você hoje, como você descreveria a sua vida como cristão? A sua vida é uma vida agradável ao Senhor? Há algo faltando? Existe pecado ou outras coisas que precisam ser tratadas em sua vida ou tratados em sua vida? Como você é honestamente e como você resumiria honestamente a sua vida nesta noite? Essa é uma pergunta para ser respondida no íntimo de cada um de nós, no íntimo do nosso coração. Mas a nossa parte é abrir o coração para que a graça do Senhor entre e revolucione diariamente as nossas vidas. Terceiro e último lugar, nós olhamos para o prêmio. Vamos visualizar o grande prêmio no versículo 14 que o apóstolo Paulo nos diz, o prêmio da soberana vocação. E a primeira coisa que nós avaliamos é que nós somos participantes de um alto chamado, sim, do chamado das trevas para o reino da sua maravilhosa luz, do pecado à salvação. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 diz: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Irmãos, nós temos esse chamado de um lugar escuro, do negrume do pecado, para um lugar de salvação. Mas nós também somos chamados da morte à vida. João capítulo 5, versículo 24, Jesus vai dizer: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ele também nos tirou da condição de estranhos à família de Deus e nos colocou na condição de filhos de Deus. É o que diz 1 João capítulo 3, versículo 1 ao 3. Ele diz o seguinte: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. E qualquer que nele tenha esperança, purificar-se-á a si mesmo, como também Ele é puro. Aleluia! Nós também somos chamados a sermos peregrinos e testemunhos de Cristo. Sim, testemunhas do Cristo ressuscitado. Marcos capítulo 16, versículo 15, Mateus capítulo 28, versículo 19, diz que nós somos enviados para levar a boa palavra. João capítulo 20, versículo 21 vai dizer o seguinte: disse-lhes, pois Jesus, outra vez, Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também vos envio a vós. Amados, essa é a esperança e esse é o chamado altaneiro de Deus para as nossas vidas. Mas nós também temos um chamado sacro, um chamado
sagrado para cada um de nós. Somos chamados a sermos separados do mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não fazemos parte desse mundo. É o que Jesus vai dizer em João capítulo 15, versículo 19. Como nascidos de novo e filhos de Deus, devemos fazer o possível para viver o que o Senhor tem para nós e para trazer honra ao seu nome, separando-nos do mundo e da sua sujeira, do negrume do pecado. Sim, é o desejo de Deus que todos nós cresçamos em santidade, até aparecermos mais e mais com Ele. É o que diz 1 Pedro capítulo 1, versículo 16, que diz o seguinte: como está escrito, sede santos, porque eu sou santo. É o que Deus espera e exige de cada um de nós. Finalmente, somos participantes de um chamado celestial. Esta é a vida do Senhor. Sim, a vida que o Senhor presume e preestabelece para nós. Meus amados, a nossa vida é como se fosse uma corrida. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2 vai dizer o seguinte: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todos o embaraço e todo o pecado que tão perto nos rodeia e corramos com paciência a corrida que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, ao qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz e, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Irmãos, às vezes, diante de nós e na nossa frente, nós teremos dificuldades e nós quereremos olhar para trás. Muitas vezes encontraremos percalços dia após dia, encontraremos dificuldades. No entanto, haverá um dia em que tudo estará para trás e estaremos na nossa casa com o Pai Celestial. Hebreus capítulo 10, versículo 35 ao 39, eu gosto demais desse texto. Ele diz o seguinte: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa, porque ainda há um pouco de tempo, e o que há de vir e verá, e não tardarás, mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Por isso, deixemos as coisas para trás, aquelas que para trás ficaram, e avancemos com fé para aquelas que estão diante de nós, para o futuro glorioso. É brilhante o fim que o Senhor tem preparado para nós. Um dia estaremos naquele lar celestial. A esperança e o sonho e os desejos terminarão para cá e agora nós viveremos a realidade e a essência na casa do Pai. Como diz João capítulo 14, do versículo 1 ao 3, eu amo esse texto, Jesus prometendo que nós temos uma casa, que nós temos um lugar preparado para cada um de nós, para o desfrute na glória e no lar celestial. Por isso, eu quero concluir a nossa mensagem dessa noite dizendo o seguinte: ao considerar essas verdades que nós vemos aqui contidas em Filipenses capítulo 3, onde você se encontra? Onde você se encontra? Você é salvo verdadeiramente? Você está vivendo para o Senhor como deveria? Você está vivendo para o futuro ou está preso em algum lugar do passado? Quando eu estou dizendo você está vivendo para o futuro, não é uma vida alienada da realidade presente, mas é viver o presente com qualidade, ambicionando um futuro para a glória do Senhor. Você está vivendo dessa maneira? Você está buscando o alvo da soberana vocação? Você é tudo que deveria ser? Avalie isso no seu coração. Você é tudo o que deveria ser diante do Senhor? Meus irmãos, devemos como indivíduos e como igreja olharmos para trás com deferência e com a devida avaliação no que tange respeito ao aprendizado. Mas devemos deixar o passado para trás e avançarmos objetivando viver um futuro para a glória de Deus, a fim de alcançarmos o alvo da nossa soberana vocação. Saiba de uma coisa, se a sua vida não é o que deveria ser, você pode vir ao altar do Senhor nessa noite e pedir para que Ele restaure o seu coração e te coloque no trilho, para que você consiga continuar avançando para a glória dEle. Mas se a sua vida está na plenitude, se as coisas estão boas na sua vida, saiba de uma coisa, elas podem ainda ficar muito melhores.
Vamos avançar em nome de Jesus. Vamos avançar para o prêmio da soberana vocação. Finalizando, deixa as coisas que para trás ficaram. Deixa lá no passado. Viva o presente com qualidade, com toda a intensidade, ambicionando um futuro para a glória do Senhor. Nós todos nos veremos lá na glória, para a honra e a glória dele. Mas enquanto estamos aqui, temos que fazer o nosso melhor para a honra e a glória do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu quero agora, nesse momento, passar para um tempo de louvor e adoração, ainda mais uma canção para finalizar o nosso culto. E depois disso nós regressaremos para orar, finalizando esse tempo de adoração a Deus através do culto coletivo.